Comissão Especial da Câmara realiza hoje a primeira reunião para analisar o conteúdo da reforma da Previdência. O presidente da comissão diz que pretende encerrar a fase de audiências ainda este mês. E você vai ver também. Ministério Público Federal denuncia o empresário Wesley Batista por uso de informação privilegiada. 4 pessoas são mortas durante chacina em São Paulo. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Tensão internacional. Após testes com mísseis, Coreia do Norte é duramente criticada pela ONU. Ficou para depois. Leilão dos ativos da Avianca Brasil é suspenso pela Justiça. Tudo isso e muito mais, agora na edição de 13h. Olá, tudo bem com você? Muito boa tarde, nós estamos chegando, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, com Juliana Dariva. E com Daniel Caniato. Boa tarde para você, nesta terça-feira, dia 7 de maio de 2019. E nós vamos imediatamente saber quais são as notícias mais lidas e também mais acessadas nos portais na internet. Atenção, tem manchete no ar. De olho no portal G1. Com mortes pela polícia, a queda de assassinatos no Brasil em 2018 é menor. Mais de 5.500 assassinatos não estão nas estatísticas oficiais de mortes violentas em todo o país no ano passado. Os registrados são mais de 57.100. Sem contar as vítimas da intervenção policial, o Brasil teve uma redução de 13% nas mortes violentas em relação a 2017. Porém, quando elas são contabilizadas, o índice cai para 10%. Com os dados, o estado do Pará passa a ter alta no número de mortes. E o Rio de Janeiro fica com uma queda próxima a 0. Agora é a vez do portal O Estado, direto do Piauí. Ameaças e assassinatos de jornalistas, radialistas e blogueiros aumentam 30% no Brasil em 2018, diz a organização. Segundo o estudo Violações à Liberdade de Expressão, foram registrados 35 graves violações, sendo 26 ameaças de morte, 4 homicídios, outras 4 tentativas de homicídio e um sequestro no ano passado. Será que um dia conseguiremos mudar esse cenário? Para fechar no site Só Notícia Boa, comer arroz combate a obesidade e a desnutrição, comprova estudo. Será? Bom, um cientista japonês vem desafiando este dogma da nutrição, mesmo sabendo que o arroz é um carboidrato de absorção rápida. E uma pesquisa mostra que os países com menores índices de obesidade são os que mais consomem o cereal. O importante mesmo é a quantidade. O arroz te dá uma rápida sensação de saciedade, o que, em tese, impede comer em excesso, assim combatendo o ganho de peso. A Ásia, é claro, é o continente que mais consome essa delícia. O melhor mesmo é o cultivo. Nasce arroz em quase todo o planeta, onde entra a questão no combate à fome. 1h06, uma ótima tarde para você. E a Comissão Especial da Câmara realiza daqui a pouco, na parte da tarde, a primeira reunião ordinária para analisar o conteúdo da proposta de reforma da Previdência. E o presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos, afirmou que pretende encerrar a fase de audiências ainda este mês. Marcelo Ramos se reuniu nesta manhã com partidos de oposição e lideranças das legendas que compõem o colegiado para discutir o cronograma de trabalho. Ele destacou que a articulação do governo é fundamental para que a proposta de reforma da Previdência seja aprovada no colegiado. O parlamentar disse que espera a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, amanhã à sessão da comissão especial para discutir os principais pontos do projeto com os deputados. Ramos afirmou que pretende encerrar a fase de audiências públicas ainda em maio, para que o texto possa ser discutido em junho, mas ele não fixou uma data para a votação da proposta no colegiado. Eu não tenho como administrar se em junho
vai ter voto para votar. E aí nós vamos tendo que regular a velocidade da comissão de acordo com o trabalho de articulação do governo. Tem o regimental de 10, 11 sessões, se eu não me engano. Não dá para ser em menos de 10 sessões, porque você tem 10 sessões do plenário para apresentação de emendas. O que eu vou fazer? Eu vou coordenar as audiências públicas com essas 10 sessões no plenário, para quando acabar o prazo de emenda, coordenar com o fim das audiências públicas. Então, na mesma semana que acabar o prazo de emenda, eu vou acabar as audiências públicas. E aí nós já vamos ter tudo preparado para os trabalhos. Na comissão especial, o colegiado vai ter o prazo de até 40 sessões para aprovar um parecer. Ramos disse que pretende usar quantas sessões forem necessárias para que o debate seja maduro, democrático e o mais amplo possível. E a Câmara dos Deputados concedeu o passaporte diplomático a 404 filhos e cônjuges de parlamentares. Esse número é superior à quantidade de deputados que têm o documento e dos que não têm, mas que poderiam requerer. Dos 369 deputados que têm passaporte especial, 161 têm apenas o pessoal. O documento diplomático, com 4 anos de duração, garante privilégios em viagens ao exterior. Na prática, o carimbo diplomático facilita o trânsito internacional, dá acesso à fila separada no serviço de imigração e mais facilidade para obter vistos, quando necessário. Isso porque o documento mostra que há um reconhecimento do governo ao portador. Tem direito ao passaporte diplomático os representantes dos 3 poderes, membros eleitos para o parlamento e outros cargos de alto escalão. A presidência da Câmara e o Itamaraty justificaram que as concessões dos documentos para familiares, nos moldes em que foram feitas, não violam a legislação. Quando o decreto para a emissão dos passaportes foi oficializado em 2006, tinha necessidade de uma portaria regulamentar a emissão para cônjuges e filhos. O Ministério das Relações Exteriores editou 2 portarias, em 2010 e 2011. Uma para autoridades em razão da função que desempenham e outra para aqueles que devam portá-lo em função do interesse do país. Já os documentos especiais cedidos aos familiares de deputados se justificam com base em outra portaria, que afirma que o passaporte diplomático pode ser concedido a dependentes econômicos, que incluem cônjuges, filhos e até pai ou mãe sem economia própria. E o Ministério Público Federal de São Paulo denunciou pela 2ª vez o empresário Wesley Batista por uso de informação privilegiada. A denúncia foi protocolada na Justiça Federal nesta manhã. Wesley Batista é acusado de fazer operações de câmbio dias antes da colaboração premiada se tornar pública. A Procuradoria diz que o empresário sabia dos impactos que a divulgação causaria na economia do país e que se beneficiou disso para lucrar. A divulgação do teor das colaborações fez o dólar ter uma alta expressiva, o que rendeu ao empresário quase 70 milhões de reais. A cotação da moeda americana teve alta de 9% no dia 18 de maio de 2017. A maior elevação diária registrada em 14 anos. As datas das operações cambiais coincidem com o período entre a celebração do acordo de colaboração premiada e a divulgação do seu conteúdo. Na investigação, o Ministério Público teria verificado mensagens de texto entre Wesley e funcionários analisadas a partir da apreensão do telefone celular dele, que comprovam que o empresário foi mandante das operações. A segunda denúncia prevê, em caso de condenação, pena de 1 a 5 anos de reclusão, além de multa de até 3 vezes o valor da vantagem ilícita obtida com o crime. Em setembro de 2017, ele e o irmão Wesley Batista tiveram a prisão preventiva decretada após uma investigação sobre a prática desse crime, para beneficiar a JBS. Em fevereiro de 2018, eles tiveram a prisão substituída por medidas cautelares.
O processo criminal contra Joesley e Wesley Batista está em fase final na Justiça Federal de São Paulo. Mudando de assunto, o número de mortes por intervenção policial no Rio de Janeiro é o maior nos últimos anos. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. No Rio de Janeiro, 13 pessoas morreram em 3 dias de operações policiais na cidade. Foram 8 mortes no conjunto de favelas da Maré e 4 no Morro do Borel, ambas comunidades da Zona Norte. Na Zona Sul, um mototaxista morreu durante uma ação da Rocinha e outras 3 pessoas ficaram feridas. O total de mortes por intervenção policial no Rio de Janeiro é o maior nos últimos 20 anos. Na Baixada Fluminense, um criminoso escalou um poste e se pendurou sob fios de alta tensão para roubá-los. Imagens de câmera de segurança registraram a ação. O ladrão chega a deitar sob os fios. Em outro flagrante, o bandido furta a bateria de um carro que estava estacionado na rua. Ele abre o capô, rouba a bateria e sai tranquilamente do local. O criminoso não foi preso. Em Ribeirão Bonito, no interior de São Paulo, um homem foi encontrado vivo em um barranco 5 dias após ter sofrido um acidente de moto. Uma equipe do Departamento de Estrada de Rodagem seguia pela rodovia para atender ao chamado de um motorista com o carro quebrado e, enquanto realizava o atendimento, escutaram um pedido de socorro. O homem estava consciente, mas não sentia as pernas. Ele foi socorrido e permanece internado. Em Curitiba, câmeras de segurança de uma lanchonete registraram uma tentativa de homicídio. Um homem efetua 3 disparos de pistola contra a vítima que cai no chão e derruba uma mulher que estava no seu lado. Assustado, o atirador pula por cima de uma mesa e foge. A vítima foi socorrida e continua em estado grave. O caso está sendo investigado. E 2 jornalistas da Reuters, que foram condenados após um massacre e estavam presos em Mianmar, foram liberados nesta terça-feira após uma manifestação popular. Os 2 jornalistas da Reuters que estavam presos em Mianmar reencontraram as famílias. Eles foram libertados depois de uma campanha mundial. Os profissionais haviam sido condenados a 7 anos de prisão após uma investigação sobre um massacre de muçulmanos. Os 2 passaram mais de 500 dias detidos. Em um comunicado, a Reuters informou que está extremamente feliz por Mianmar ter libertado seus valentes repórteres. A ONU celebrou a libertação e considerou que este é um passo para uma maior liberdade de imprensa e uma demonstração do compromisso do governo em favor da transição democrática. Organizações como a Anistia Internacional também comemoraram. Eles foram condenados por infração à lei sobre segredos de Estado, que data da época colonial. O caso virou um exemplo da guerra contra a liberdade de imprensa e motivou uma campanha internacional. A investigação dos profissionais da Reuters venceu um dos principais prêmios do jornalismo. Eles também foram reconhecidos pela Unesco e designados, ao lado de vários companheiros de profissão, personalidades do ano de 2018 pela revista Time. Depois do intervalo, você vai ver mais destaques internacionais. Após testes com mísseis no domingo, a ONU criticou duramente a Coreia do Norte. E ficou para depois. Leilão dos ativos da Avianca Brasil é suspenso pela Justiça. Nós voltamos em instantes. Até já. E nós estamos de volta a 1h20. E olha só essa notícia, que triste. 4 pessoas foram mortas e pelo menos uma ficou ferida em uma chacina que aconteceu na noite de ontem na zona norte de São Paulo. Por enquanto, não há informações sobre a motivação do crime. Acompanhe todos os detalhes agora. As marcas dos disparos estão em todo o veículo. As balas atingiram 5 pessoas. 4 morreram e uma ficou ferida. A chacina aconteceu por volta das 11h30 da noite na rua Gervásio Leite Rebelo, no Jardim Perialto, na zona norte de São Paulo. A chacina agora está sendo investigada pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil. As vítimas fatais são 3 passageiros e o motorista do táxi, identificado como Davi Gomes dos Santos, de 65 anos.
Paulo Manuel Bezerra, de 45 anos, sobreviveu ao atentado e foi socorrido no Hospital Cachoeirinha, onde passou por cirurgia e seu estado de saúde é considerado estável. De acordo com testemunhas, ele estava na rua quando foi atingido por uma bala. As polícias civil e militar não deram detalhes sobre o crime, mas no local foram encontradas cápsulas de fuzil. Olha só, a Polícia Civil vai indiciar o empresário Jorge Sestini pela morte da esposa, a modelo Caroline Bittencourt. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país. O inquérito que investiga a morte da modelo Caroline Bittencourt aponta que o empresário Jorge Sestini, viúvo da vítima, teve uma conduta culposa, já que teria sido advertido sobre o mau tempo e mesmo assim lançou-se ao mar, assumindo o risco das consequências de um acidente. Para a Polícia Civil, houve negligência no caso. O pedido de indiciamento foi enviado para a Polícia de São Paulo, que deve intimar o empresário para prestar depoimento. A pena, caso Jorge seja condenado, é de 1 a 3 anos de detenção. A Marinha também abriu um inquérito para apurar as causas do acidente. O Ministério Público de São Paulo entrou com um recurso contra a decisão que concede regime semiaberto a Alexandre Nardoni. O detento foi condenado pela morte da filha Isabela em 2008 e está preso há 11 anos. A pena termina em 2036. A primeira saída dele está prevista para o Dia dos Pais. A promotoria sinalizou que o preso precisa de uma análise mais profunda das condições para a progressão de regime. Em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, a estudante de psicologia que foi abusada na última semana reconheceu os corpos dos 2 homens localizados mortos no sábado como autores do crime. Segundo a polícia, um bilhete indicando que os homens mortos eram estupradores foi encontrado perto dos corpos. Após ser violentada por 4 horas dentro de um carro em movimento, a vítima foi colocada no porta-malas e os criminosos ameaçaram incendiar o veículo. Em Maringá, no Paraná, policiais militares da Rotan apreenderam R$5 mil em dinheiro, além de 5 quilos de maconha, um revólver calibre 38, uma arma forjada para calibre 22 e um radiocomunicador. 4 homens foram presos em flagrante. A principal suspeita é que o material tenha sido obtido com tráfico de drogas. Em Irauçaba, no interior do Ceará, bandidos armados explodiram uma agência bancária e metralharam o posto policial da cidade durante a madrugada desta terça-feira. No ataque, o secretário da Agricultura do município foi feito refém pelos bandidos e liberado depois do roubo. Ninguém foi preso. A área do banco foi interditada para o trabalho dos investigadores. O Brasil chegou ao dia do leilão sem a garantia de sua realização. E a venda desses ativos é essencial para pagar os credores. A Justiça suspendeu o leilão da Avianca, marcado para acontecer hoje. Estavam previstas para serem vendidas 7 unidades produtivas isoladas, com os chamados slots, que são autorizações de pouso e decolagem nos principais aeroportos brasileiros. A Azul, a Gol e a Latam estavam cadastradas para participar do leilão. A venda seria a chance para a recuperação judicial pedida pela companhia em dezembro. Com uma dívida de cerca de 3 bilhões de reais, a Avianca já teve ao menos 100 empregados demitidos e mais de 3 mil voos cancelados desde o mês passado por causa da perda de 86% da frota. A decisão liminar do desembargador Ricardo Negrão, do Tribunal de Justiça de São Paulo, acatou o pedido da Swissport Brasil. A empresa é credora de mais de 17 milhões de reais da Avianca. Segundo a Swissport, o plano de recuperação da Avianca se baseia na transferência de slots, o que seria vedado pela legislação. A empresa pediu a apresentação de um novo plano de recuperação judicial viável e que atenda aos interesses da coletividade de credores. A Avianca informou que estuda as medidas cabíveis a serem tomadas. Mais destaques internacionais. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, conversou com jornalistas ontem. Ele se mostrou muito otimista com uma mudança no governo. Acompanhe. O líder opositor revelou que gente comprometida com a revolta militar contra o governo de Nicolás Maduro na terça-feira passada não cumpriu o que acertou. Houve gente que faltou cumprir. Isso não quer dizer que não o farão em breve. Por isso, quando eu dizia dias atrás em uma entrevista, estamos esperando que muitos mais cumpram com sua palavra, com seu país.
Como já é óbvio hoje, há um descontentamento generalizado do qual não escapam as Forças Armadas. Na terça-feira passada, Guaidó e seu partidário Leopoldo Lopes lideraram uma tentativa de revolta à frente de um reduzido grupo de militares na base aérea de La Carlota, em Caracas. Mas seu apelo às Forças Armadas para que se somassem à revolta não se concretizou e 25 militares rebeldes pediram asilo na Embaixada do Brasil, enquanto Lopes se refugiou na residência do embaixador espanhol em Caracas. Guaidó, reconhecido como presidente interino da Venezuela por mais de 50 países, avaliou que a debilidade de Maduro vai gerar em breve uma mudança do governo. Fizemos tudo o que temos para fazer como cidadãos. Hoje estamos dizendo para aqueles que ainda têm que fazer, neste caso as Forças Armadas, alguns dos funcionários públicos, que vençam o medo. Sou muito otimista. Estamos muito perto de alcançar a mudança na Venezuela. Guaidó disse que o regime está seguindo de perto a oposição e que isso não ocorre só contra ele, mas contra todos que se atrevem a enfrentar o governo de Nicolás Maduro. E o presidente Donald Trump ameaçou jogar duro contra Pequim, criando tarifas sobre todas as mercadorias que os Estados Unidos importam da China. Bastou uma mensagem em uma rede social para o presidente americano Donald Trump desencadear uma onda de aversão ao risco global nas bolsas. Trump decidiu jogar duro contra a China antes de uma rodada decisiva de negociações comerciais nesta semana. O republicano ameaçou com tarifas sobre todos os 550 bilhões de dólares em mercadorias que os Estados Unidos importam da China. A ameaça assolou os mercados mundiais e assustou as empresas americanas, especialmente as agrícolas, que esperavam uma solução para um conflito entre as duas maiores economias do mundo, que já se alonga há quase um ano. Na China, o principal índice de ações caiu mais de 5%. Na Europa, apenas o FTSE 100 em Londres se valorizou. Nos Estados Unidos, os 3 principais índices de ações tiveram queda. No Brasil, o Ibovespa, que reúne as principais empresas da B3, a Bolsa de São Paulo, teve desvalorização de menos 1,04%. O dólar subiu mais 0,47%. E depois de muitos testes que foram realizados neste fim de semana com mísseis, a Coreia do Norte foi duramente criticada pela ONU. E o ato foi visto como uma provocação que pode aumentar as tensões regionais. No último sábado, militares norte-coreanos testaram lança-foguetes de longo alcance e armas táticas teledirigidas. O ato foi visto como uma provocação, apesar de não estar no mesmo nível dos lançamentos que levaram às sanções internacionais em 2017. Depois do teste, o governo dos Estados Unidos informou que vai continuar pressionando Pyongyang para eliminar os programas de mísseis balísticos e nucleares. O último encontro entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un não teve avanços por conta das exigências de Kim pelo fim imediato das sanções. Os americanos insistem que elas só vão ser encerradas assim que a Coreia do Norte eliminar por completo seus programas armamentistas. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos às 8h30 da manhã. Uma ótima tarde para você e até lá.